Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje eu vou apresentar a minha ficha de perfil que eu uso para construir meus personagens, que você vai poder baixar e usar se quiser, e vou aproveitar também para criar um provável protagonista para uma futura história. Quando eu comecei a escrever, eu costumava registrar à parte algumas características, um perfil mesmo, né, dos meus personagens, mas eu fazia isso de maneira livre. Eram pequenos parágrafos ou tópicos em uma folha de papel, e isso sempre me ajudou bastante, embora não fosse muito prático, por alguns motivos que eu vou dizer daqui a pouco. Mas um dia eu descobri a existência dessas fichas de perfil, né, que vêm com os campos para preencher, tipo as que são usadas em sistemas de RPG, e eu achei ótimo, porque eu já jogava RPG na época, então eu estava em casa. O problema é que eu nunca achei a ficha ideal, vamos dizer assim, né? Sempre faltava alguma coisa, ou tinham campos que eu acabava não usando, por isso que eu resolvi fazer a minha própria ficha de perfil, unindo ali as coisas que eu realmente considero relevantes na hora da criação de um personagem. E por que a ficha de personagem é mais prática e mais efetiva do que escrever livremente? Pelo menos para mim. Primeiro, organização. Fica mais fácil consultar durante a escrita. E depois, foco. Você se atém ao principal e resiste à tentação de escrever a vida inteira do personagem, desde o nascimento até a idade atual e todo tipo de pormenor. Eu já conheci autores que passam muito tempo perdidos nos menores detalhes da existência do protagonista de um livro, enquanto a história mesmo fica esperando para ser escrita. Existem coisas sobre o personagem que, pelo menos de acordo com a minha experiência, a gente só vai descobrir quando ele entra em cena, por assim dizer. Aquela história de que o personagem começa a ganhar vida própria ao longo da história é verdade. Mas isso acontece porque, dentro do contexto da ambientação da história, com a interação com outros personagens, ele vai mostrando outras facetas. Ou melhor, a gente, como autor, vai sendo obrigado a pensar em certos aspectos, em ações e reações, o que seria mais provável o personagem fazer em determinado momento, mas tudo em função da história, de maneira orgânica, né? Porque conforme o personagem vai sendo escrito, a gente percebe uma lógica própria nele. E é aí que ele ganha vida. Já aconteceu de eu introduzir um personagem que não teria tanta importância a princípio e que no decorrer da história ele cresceu, se mostrou uma pessoa interessante, ganhou mais destaque. E vice-versa, muito protagonista super bem pensado e elaborado, na hora da ação não sobressaiu tanto e foi preciso fazer algumas alterações para que isso acontecesse. É normal. Mas seja como for, ter um perfil do personagem à mão quando for escrever faz muita diferença. Então, dito isso, eu queria mostrar a minha fichinha de perfil, né, que, lembrando, está disponível aqui embaixo na descrição, para você abrir e baixar e preencher da maneira que você preferir, né? Então aqui é como você vai encontrar ela quando clicar no link, e aí você abre. Eu uso o Microsoft Edge para trabalhar com ela, porque para mim é o browser mais prático, né? Eu só uso ele para isso, na verdade, porque você simplesmente escreve o que você quiser, clica no botão de salvar e pronto, né? E você pode reabrir e reeditar ela quantas vezes você quiser. Se você tiver no Chrome, ela funciona um pouco diferente, né? Você faz o seu trabalho, escreve aqui o que você tiver que escrever sobre o personagem, e aí tem que vir aqui em imprimir e depois salvar como PDF, né? E aí ela vai fechar o arquivo. O único problema é que, pelo menos até onde eu sei, você não vai conseguir reeditar essa ficha aqui pelo Chrome, né? Você vai precisar de um programa específico para isso. Por isso que eu trabalho com a fichinha no Edge, né? Eu nunca testei a ficha em outros navegadores ou outros aplicativos ou programas, então se você estiver usando em algum lugar diferente desses dois, eu aconselho você a fazer um teste antes de trabalhar na ficha para valer, né? Escrever um pouquinho, salvar, fechar e abrir de novo para poder você não perder o seu trabalho, né? Mas ela está aqui disponível, é só clicar em abrir e aí então você pode usar para criar quantos personagens você quiser. Então a fichinha depois de aberta é assim, e como eu tinha falado aqui, contém todos os aspectos que eu acho interessantes, né, pensar na hora da elaboração de um personagem. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, como eu pensei essa ficha, né? E depois eu vou fazer um exercício aqui, vou criar um personagem do nada, eu não tenho a menor ideia, né, do que eu vou fazer. Pode ser que eu crie um excelente personagem ou um não tão bom assim, eu não sei, mas é só mesmo para mostrar como é que eu uso, né? Então aqui a gente tem
os aspectos mais superficiais do personagem, nome, idade, gênero, aparência geral. Com relação à aparência, descrição, eu não gosto de detalhar muito. Tem história minha que o personagem nem recebe uma descrição física. Porque o meu critério é o seguinte: se essa descrição é relevante de alguma forma para a história, vai fazer alguma diferença, eu coloco, né? Se o personagem é muito alto, ou tem os cabelos todos brancos, ou tem o rosto envelhecido, e por aí vai. Se a descrição dele não vai fazer diferença para a história, eu procuro não pensar muito nisso e deixo o leitor imaginar o personagem como ele quiser. Então a minha descrição costuma ser muito econômica. Eu não era assim, eu fui ficando assim com o tempo, né? Então depois a gente tem profissão ou ocupação, né? Hobbies / talentos, personalidade e comportamento, uma frase que possa definir o personagem ou que possa definir a filosofia de vida desse personagem. Não precisa ser necessariamente alguma coisa que ele vá falar, literalmente, mas é mesmo para a gente sentir como o personagem vê o mundo, né? Objetivos / desejos, medos, do que ele gosta, do que ele não gosta, necessidades e um breve background, então um pouquinho do passado dele que for mais relevante. Daí para baixo tem essa divisória, porque são itens que são atrelados a uma história em específico. Eu posso preencher todos esses itens aqui de cima e o personagem não vai ser associado a nenhuma história, né, se eu não quiser. Para isso que servem esses elementos aqui de baixo, né? Então aqui eu tenho a função da história, antagonista, protagonista, coadjuvante e assim por diante, né? O problema central, que é aquela grande questão que o personagem tem para resolver, né? Um defeito, um grande problema, um ponto de vista errado, uma fraqueza, né? Então entra aqui, que é algo que vai ser tratado especificamente na história. O Save the Cat, essa é uma expressão, eu preciso fazer um vídeo especificamente para isso, né? O Save the Cat é basicamente um recurso que você pode usar para deixar o personagem mais gostável. É só imaginar aquela cena clássica do herói indo tirar o gatinho da árvore, né? E aí ele fica querido pela vizinhança. Então o Save the Cat é o que o personagem faz, ou o que ele tem na personalidade dele que o faz gostável, né? Vai fazer com que o leitor se identifique com ele, crie laços com ele e goste dele. E aqui tem o campo referente ao arco do personagem, né? Então A e B quer dizer o quê? O ponto de partida e o ponto de chegada do personagem. Como ele começa a história, como é que é o estado de espírito, a visão de mundo dele, as forças e fraquezas e tudo mais, e como ele vai terminar a história. O que ele aprende, o que ele melhora, no que ele se desenvolve. Então basicamente é isso, né? Eu vou aqui tentar criar um personagem aleatório, como eu tinha falado. Vou fazer isso com base em sorteios, porque eu não tenho nenhum estímulo inicial, né, no momento. É só mesmo para exemplificar. Então vamos ver o que dá. Uma outra coisa que é importante dizer é que eu não costumo preencher a minha fichinha na ordem que ela tá. Então muitas vezes o nome aparece por último, ou eu vou pensar na personalidade, no comportamento depois que eu defino as outras coisas. Então isso é legal também de fazer. Você pode ir preenchendo conforme as conclusões que você vai chegando, né? Conforme as ideias vão se formando. E aí quase sempre precisa alterar uma coisa ou outra para poder deixar tudo bem ajustado, bem harmônico, né? Mas é uma tarefa que no geral é prazerosa, eu gosto de fazer isso. Então vamos lá. Para começar eu vou sortear algumas palavras. E aí a partir dessas palavras eu vou tentar fazer algumas associações para ter alguma ideia de como vai ser esse novo personagem. Então vamos aqui em gerar 8 palavras e ver o que sai. Forçar ou força, arranjo, executar, ágil, doce, faca, pizza e dança. Como o nosso mundo é de fantasia, né, eu vou descartar o pizza, né, ou talvez pensar em alguma coisa relativa à comida. Mas o resto serve, né? É um ótimo começo. Eu vou separar. Agora vamos pensar um pouco aqui onde a gente pode chegar, né? Então o que envolve faca, força, arranjo, executar? Temos algumas possibilidades, né? Pode ser um assassino, né? Por conta da faca e pelo arranjo, né? Facilidade em se esgueirar, né? Ou boas relações, né? Arranjos, né? Então ele tem boas relações. Boas relações aonde? Nas ruas? Ou nas ruas? Boas relações nas ruas. Doce, né? Então ele pode ter um vício em doces, né? Por que não, né? Vício em doces. Já temos algumas coisas, né? Vamos sortear mais um pouquinho? Bom, então agora saiu lavagem cerebral, amendoado, sacudir, né, balançar, frio, em linha reta, reto, rígido, mas também pode ser, né, uma pessoa que é muito centrada, né, computador, sótão e ponte. Muito bom, dá muitas ideias isso aqui. Deixa eu printar. E aí com isso eu acho que a gente já começa a preencher algumas coisas. Bom, uma coisa óbvia que já entra na descrição, né, olhos amendoados, né.
Então a gente pode deduzir que ele vem de terras distantes. O que mais? Lavagem cerebral? Tem várias questões aí. Ele pode pertencer a uma sociedade secreta, né? Uma sociedade que tem que exerce um poder muito grande sobre as pessoas, né? Uma hierarquia muito rígida. Isso é legal. Pertence a uma organização com dogmas muito rígidos. Computador aqui também eu vou ignorar. Nós estamos fazendo um personagem de fantasia, né? Temos ainda ponte, sacudir e outras coisas para utilizar. Então vamos voltar para a nossa fichinha e ver o que a gente já pode preencher. A aparência, óbvio, olhos amendoados, né? A gente pode dizer também, como tinha força lá, né? Forte. Então, ombros largos, alto. Por enquanto. Profissão, ocupação, vamos botar assassino. Depois a gente especifica um pouquinho melhor, né? Aqui a gente vai botar em necessidades, a gente vai botar doces. Vício. Personalidade e comportamento, como nós temos ali a questão da lavagem cerebral, né? Ele pode ser muito fiel, né? Muito leal. Fiel, leal aos superiores. Respeita leis. Isso, é claro, é um desdobramento do termo lavagem cerebral, que eu não vou tratar de maneira literal, né? O personagem não sofreu uma lavagem cerebral, eu só estou trabalhando com associações de ideias, né? Então, olhos amendoados a gente já botou, assassino, tá, facilidade de se esgueirar entra aqui, ó, hobbies, talentos, né? Não é um hobby, mas é um talento. Filtrar em lugares, ficar invisível. As sombras. Gosta. A gente tinha aqui a questão da dança, né? Fascinado pela forma o corpo humano se movimenta. Pode passar horas observando uma dançarina na estalagem. Então, beleza. Fascinado pela forma como o corpo humano se movimenta. Pode passar horas observando uma dançarina em uma estalagem. E aqui, como a gente tem o straight, né, que é o reto, certinho, a gente pode botar aqui em não gosta, né? Não gosta de quebrar leis. Aí a gente vai repetir lá em cima a personalidade, né? Vamos mudar. Vou botar que ele não gosta de pessoas com comportamento rebeldes, né? Irreverente, indiferente às tradições. Pessoas com comportamento rebelde, irreverentes e indiferentes às tradições. Necessidade, doce, vício, a gente pode acrescentar aqui os companheiros de organização, ordens claras. Tá surgindo aqui um perfil bem clássico mesmo, né, desses personagens frios e obedientes e leais, o capanga, né, do vilão, por assim dizer. A gente precisa de um diferencial para ele. Ele é uma máquina de matar, leal à organização dele, que a gente ainda não sabe qual é. A única coisa que tem de diferente é que ele é viciado em doces, né? A gente pode associar isso a alguma coisa do passado. Deixa eu dar uma olhadinha no Pinterest, ver algumas imagens para ver se me inspira a criar um diferencial para ele. Esse esqueleto com essa planta aqui me sugere um cemitério, ou pelo menos um lugar abandonado, né? Onde a vegetação tomou conta, mas um lugar que foi um campo de batalha, né? Um lugar onde as pessoas ficaram ali em decomposição e só sobraram os esqueletos, né? Então, eu acho que o nosso personagem pode pertencer a uma organização que já não existe mais. E ele tem esse lugar aí, onde tem os corpos, como um santuário. E ele pode ter como objetivo restaurar sua antiga organização. E aí então a gente tira aqui os companheiros de organização, porque ele não tem mais essa dependência. Ou ele tem dependência dos que restaram, né? Dependência. Os companheiros de organização restantes.
Estamos começando a formar um personagem um pouco diferente, né? Agora ele já começa a se destacar um pouco. Será que já dá pra gente começar a pensar no nome? Vamos pensar na idade primeiro. Vamos sortear a idade do nosso personagem. Então, primeiro um dado com 5, sendo que eu vou desconsiderar se sair 1 ou 2. 1 não vale. 3, 30 e o quê? Agora vamos a um dado com 9 lados. Vamos ver. 38. Então o nosso personagem tem 38 anos. 38 anos. O gênero, como eu já defini, né, pelas coisas que já saíram ali, vai ser masculino. Aqui na verdade é singular. Irreverente, indiferente. As tradições. Do que ele tem medo, né? Vamos buscar alguma coisa aqui no Pinterest. Agora passei por essa frase aqui, né? Está associada ao Alex Lifeson do Rush, eu não sei se é dele mesmo, né? Mas não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Vamos fazer uma adaptação para essa frase e vai ser na frase do nosso personagem, né? Não chore pelo passado, sorria pensando no que está por vir. Pronto. Não é a melhor frase do mundo, mas nós temos um personagem nostálgico, né, por um passado glamouroso, um passado onde a organização dele tinha muito poder. Isso me dá uma ideia também. O medo dele, então, é que o inimigo assuma o controle do mundo. Que inimigo? A gente não sabe. É alguma força opositora a essa organização. E ele está lutando com os remanescentes, né, com os companheiros remanescentes, para que esse inimigo não controle o mundo. Esse inimigo pode existir ou não, né? Pode ser alguma coisa que só existe na cabeça dele, uma ameaça imaginária, né? Então, já chegamos a algum lugar, né? Demos forma aqui ao nosso personagem assassino. O nome do nosso personagem. Nós acabamos de ver o Alex Lifeson. E temos um nome aqui aleatório que é da pessoa que postou essa foto. Então, Gil Alex. Alex não, porque Alex é muito americano, né? Talvez Alec, como o Alec Guinness. Então, Alec Cold Gil. Alec Lodgil. Alec Ziege, claro. Então, Alex Ziege é o nome do nosso personagem novo. Então, o lance dele aqui da frase não chore pelo passado, sorria pensando no que está por vir. Sorria ao pensar no que está por vir, fica melhor, né? Reflete uma nostalgia positiva, né? Ele tem essa vontade de restaurar a organização novamente, mas ele não fica chorando pelo passado, né? Vamos escrever então um pouquinho do background dele aqui, do Alex Ziege. Ficou um nome meio russo, mas ele tem olhos amendoados, né? Enfim. Vamos lá. Então, pequeno background aqui, um contexto do personagem, usando todas as informações que eu apurei aqui rapidinho, e ficou assim.
Alec não conhece a solidão absoluta. Foi levado, ainda criança, à organização. Ali aprendeu quase tudo sobre o que sabe sobre a vida e sobre o perigo que o inimigo representava. Um monte de sobre, eu escrevi agora. O restante de sua visão de mundo veio de Joy, uma dançarina talentosa que o tirou de vários problemas durante sua infância. Joy veio, né, eu usei também da mesma fonte que eu usei para criar o nome do nosso personagem, né? Tava sobrando lá esse Joy e eu nomeei a dançarina assim. Dela veio o vício em doces e o amor pela possibilidade de expressão do corpo humano. Depois que a organização foi destruída, Alec vela a antiga sede com os 3 companheiros restantes. Passa seus dias a realizar pequenas missões e a planejar o retorno triunfal da organização, que irá impor os reais valores e modo de vida ao mundo. Então tem alguns probleminhas na escrita aqui, mas eu fiz muito rapidinho, não tem problema. Então essa é a nossa fichinha, a fichinha que eu acabei de preencher. É claro que ainda tem bastante coisa para resolver aqui, né? Que organização é essa? Quem é esse inimigo, né? A Joy tá viva ainda, não tá? E, lógico, esse pedacinho final da ficha eu vou preencher quando e se o nosso personagem for estrelar em alguma história, né? Quando ele entrar em cena, eu vou colocar aqui a função, né, que ele vai ter na história, qual seria o problema central, né, relativo ao tema da história e tudo mais, e os outros aspectos que eu já tinha comentado, né? Mas era isso, né? Essa é a fichinha que eu uso normalmente, né, quando eu vou planejar alguma história mais longa ou mais complexa, que não seja um exercício de escrita, né? E aqui tem todos os itens, como eu falei, que eu considero relevantes na hora da elaboração de um personagem e que facilitam muito, não só a geração das ideias, como a organização delas. Então, se você quiser utilizar também a fichinha, mais uma vez, o link está aqui embaixo, é só baixar, salvar no seu computador, preencher, criar os seus personagens. Eu provavelmente vou utilizar mais vezes a ficha aqui, fazer algumas sessões de criação de personagens mais elaboradas, de repente com um propósito específico, talvez até mesmo criar perfis para os personagens que já apareceram e já foram desenvolvidos na nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, por que não? E falando nela, né, se você gosta de escrever, aqui em cima tem a playlist para a 3ª temporada da nossa série Planos em Prática, onde eu crio histórias do início ao fim e você pode acompanhar todo o processo. Não deixe de conferir também a nova série aqui do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!